mais uma aula da nossa Academia Bíblica. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os 6 princípios batistas, conforme expostos na declaração doutrinária da nossa convenção. E hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio batista, o segundo distintivo da nossa identidade batista. E ele é o seguinte: o conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então nós vamos precisar entender alguns conceitos básicos nesse princípio. O primeiro conceito que nós precisamos expor aqui é que a igreja seria uma comunidade local. Isso não significa que a igreja não seja, em um sentido espiritual, a reunião de todos os cristãos em todo o mundo que servem a Jesus Cristo. Então existe um aspecto universal da igreja. E quando nós falamos sobre igreja como uma comunidade local, nós estamos dizendo que, em um sentido, a igreja ela é um agrupamento de pessoas que servem a Jesus Cristo. Então a tradição batista reconhece que igreja, nesse sentido, não seria uma instituição, mas seria a reunião local, espacial de pessoas que servem a Jesus. Em segundo lugar, ela seria democrática. E isso significa que nas comunidades locais, nenhuma pessoa detém autoridade irrestrita e máxima sobre a igreja. Ou seja, nenhum participante do clero, nenhum oficial da igreja tem autoridade máxima sobre aquela igreja. Por quê? Aquela igreja, sendo uma reunião de pessoas que servem a Jesus, ela é soberana em si mesma. Os membros daquela igreja, reunidos, unidos, eles detêm autoridade e não uma pessoa específica somente. Como dito pelo pastor Marcos Paixão, no seu e-book onde ele explica um pouco mais sobre esses princípios, embora os pastores sejam os líderes espirituais da igreja, e nessa matéria eles governam a igreja pelo Espírito de Cristo e com a Escritura, eles não decidem todas as coisas da igreja. Não é um pastor que toma as decisões, não é um sínodo formado por várias igrejas que toma a decisão, nem tampouco é uma convenção ou associação que toma qualquer decisão em lugar da igreja local. A igreja é democrática e soberana. Ligado a isso, o princípio diz que a igreja ela é autônoma. Isso significa que ela não responde a uma instituição superior em matérias administrativas. Então nós temos, por exemplo, o governo eclesiástico episcopal, que é comum em algumas tradições cristãs, como a tradição anglicana e em algumas tradições pentecostais. Nós temos uma tradição diferente, uma tradição congregacional. Então isso significa que cada congregação é independente e a administração daquela congregação não é terceirizada a qualquer poder superior. Cada igreja é autônoma, cada igreja é soberana. O princípio também afirma que a igreja ela é formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Isso significa que somente pessoas que creram no Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que aceitaram a Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador, devem fazer parte da membresia da igreja. Então eu não me torno membro da igreja por ter nascido em um lar cristão ou por ter nascido em um país cristão, mas eu me torno membro da igreja por ter publicamente confessado Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso significa que somente pessoas que creem no Evangelho, publicamente confessaram o Evangelho, são parte da membresia da igreja. Em segundo lugar, biblicamente batizadas. Isso significa, como nós vamos ver na própria declaração, que existe uma forma de batismo reconhecida pela tradição batista como correta bíblica. Esse seria o batismo por imersão de pessoas conscientes de seu pecado e conscientes da obra de Cristo. E isso excluiria, obviamente, o batismo infantil e outros modos de batismo, como a aspersão e a efusão. Quando nós olhamos para como esse distintivo é apresentado nas Escrituras, nós vemos que diversas passagens bíblicas fundamentam esse princípio. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20,
Jesus apresentando a igreja como uma comunidade que participa das decisões da própria comunidade. Nós vemos que Paulo, em suas cartas, como em 1 Coríntios capítulo 14, se refere a igrejas no plural, identificando cada uma delas como uma entidade autônoma. O mesmo acontece em Apocalipse capítulos 2 e 3, quando nós vemos que Jesus dirige 7 cartas a 7 igrejas na Ásia Menor. E cada igreja é independente, autônoma e responsável. E também nós vemos em Atos 2, 41 e 42, com relação à membresia da igreja, que os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e após serem batizados, eles foram acrescentados na membresia daquela igreja. Quando nós olhamos para a história e como esse distintivo é encontrado na história, nós vemos que durante o período das reformas protestantes, diversas tradições cristãs não reformaram a sua eclesiologia. Elas mudaram a sua eclesiologia, mas mantiveram traços do catolicismo romano. Então, algumas tradições cristãs, por exemplo, mantiveram um governo episcopal, uma hierarquia do clero eclesiástico. Outros viveram uma igreja que tinha relação direta ou indireta com os governos civis, que tinha uma relação estatal, e nós vamos ver isso na próxima aula também. E grande parte delas preservavam o pedobatismo, o batismo infantil. Então, neste cenário, os batistas do século XVII, eles compreenderam que o modelo bíblico era um modelo de membresia regenerada, não era um modelo onde as pessoas entravam na igreja por meio de um batismo em sua infância, por meio do seu nascimento. Somente pessoas que faziam parte da membresia da igreja. Eles entenderam que a igreja bíblica era uma igreja autônoma, que não respondia administrativamente a uma instituição superior. E eles entenderam que eles precisavam olhar para as páginas do Novo Testamento para encontrar uma eclesiologia bíblica. Eles entenderam que a tradição cristã, apesar de importante, não poderia ditar como a igreja seria governada. E ao olhar para as passagens do Novo Testamento que nós apresentamos aqui, além de muitas outras que podem ser citadas, eles compreenderam que a igreja ela era local, ela era autônoma, ela era formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. E isso é algo que ainda hoje nós precisamos refletir. Ainda hoje esse distintivo ele é relevante, porque em primeiro lugar, nós enquanto batistas precisamos estar a par do que acontece em nossas igrejas. Nós precisamos ter desejo de servir ativamente em nossas igrejas. Nós precisamos ser ativos na realidade, na vida diária da nossa igreja. As igrejas batistas, elas se caracterizam pela participação dos membros, não só nas decisões, mas na vida diária das igrejas. Isso é algo que nós ainda hoje precisamos guardar. Além disso, os batistas eles compreenderam que o líder da igreja, o cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja, não seria uma figura religiosa específica, mas seria o próprio Cristo. E somente ele detinha total autoridade sobre a vida da igreja. Então, os batistas eles entendiam historicamente, e ainda hoje nós precisamos ter essa noção, de que todos os líderes são tão humanos quanto qualquer membro. Seja pastor ou diácono, que são os oficiais da igreja, seja um membro comum, todos nós, enquanto seres humanos, somos pecadores e somos falhos. E somente Jesus, que é o cabeça da igreja, é infalível, é inerrante e é a nossa maior autoridade enquanto igreja. Em consequência, nós também precisamos entender que se nós somos membros ativos na igreja, se nós somos membros que olham para Jesus como sua maior autoridade, como seu maior líder, a igreja, acima de tudo, precisa ser formada em amor fraternal e em comunhão. Quando nós falamos de comunhão, nós entendemos que a comunidade local, ela precisa ser unida, ela precisa estar sempre em amor fraternal, em apoio mútuo, e isso forma uma igreja saudável. Então eu espero que essa aula tenha te trago novos conhecimentos ou tenha te relembrado aquilo que você já sabia, mas às vezes acaba esquecendo, e que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula.